Você gostaria de conhecer uma coleção épica de literatura medieval de qualidade? Seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Pedro Mendes e neste vídeo eu vou te apresentar a incrível coleção Rangers, a Ordem dos Arqueiros. Essa é uma coleção que foi escrita por um escritor australiano, John Flanagan, e esse escritor começou a escrever tendo em vista o filho dele, porque o filho dele era pequeno, era fraco, ele tinha uma altura inferior à média dos rapazes da escola, e o John Flanagan queria escrever umas histórias que ajudassem o menino dele a ter mais autoestima. Então, ele escreveu 20 pequenas histórias, mas essas 20 pequenas histórias deram origem ao Rangers, tá bom? O que é esse Rangers e por que eu gosto tanto dessa coleção? Neles existe uma jornada do herói muito clara. Então tem um personagem que está todo ferrado, ele é fraco, ele é pequeno, ele está falhando nos sonhos dele, está dando tudo errado, e um adolescente agora, com 15 anos, o famoso Will, e esse Will, assim como eu descrevi, consegue ultrapassar os obstáculos dele e se tornar muito mais do que ele jamais teria imaginado. Numa era medieval, aqui não tem o tempo certo, esse rapaz chamado Will vive num castelo chamado Redmond, e ele é um órfão. Ele não sabe quem foram os pais dele, o pai dele supostamente morreu na guerra. Ele foi só deixado na porta do castelo num cesto com uma carta dizendo: a mãe morreu no parto, o pai morreu como herói, por favor cuidem dele, seu nome é Will. Dessa maneira ele foi acolhido pelo barão do castelo, o barão Harold, juntamente com outros órfãos, mas estes outros órfãos têm os pais conhecidos, os pais cuja história é conhecida. Desta maneira, nós temos ali vários personagens, nós temos a Jenny, a Alice, Horace, George e o próprio Will. Eles estão chegando num momento muito importante da vida deles, que é o dia da escolha. Então, o barão os acolheu a todos órfãos, de pai e de mãe, e eles têm esse chamado dia da escolha, no qual eles têm que escolher uma profissão. O barão vai apresentar vários mestres de ofício para eles, como por exemplo, cozinheiro, diplomata, ajudante de cavalos, soldado, guerreiro, e o barão vai apresentar todas essas profissões para eles e eles têm que escolher uma para seguir carreira. Todos os órfãos têm uma escolha muito clara em mente. O Horace, que é o valentão do lugar, quer ser guerreiro. A Alice, que é uma menina alta e esguia, quer ser diplomata. A Jenny, que é uma menina bem alegre, quer ser cozinheira. Então todos eles, o George quer ser escriba. O que ele queria ser? Pera aí, gente. Sim, ele queria ser escriba, eu estava certo. Então, o Will, retomando o fio da meada, sonhava ser cavaleiro, sonhava ser guerreiro. Problema, ele é muito pequeno, ele é muito frágil, ele é muito fraco, ele não tem perfil de guerreiro. Então, quando chega o dia da escolha, vão todos com o barão, são apresentadas as disciplinas. O que acontece? O Will é humilhado. Por quê? Porque ele pede para ser guerreiro e o pedido é, obviamente, recusado. Assim sendo, o Will está arrasado. Acontece uma coisa muito inesperada. Um homem muito misterioso, encapuzado do castelo, chamado Halt, com a autorização do barão, convida o Will para ser aprendiz de arqueiro. O que você quer? Como assim ser aprendiz de arqueiro? O que eu vou fazer? O que os arqueiros fazem? Naquela sociedade que o John Flanagan criou, havia todo um preconceito contra os arqueiros, que eles eram mestres de magia negra, ninguém sabia bem como eles atuavam, eles eram uma espécie de esquadrão de elite do rei. Mas o Will, como ele era pequeno, ele sabia escalar muito bem, ele conseguia se camuflar na multidão. Então o barão aprovou essa proposta, e o Will, como não tinha escolha, como não tinha sido recusado na escola de guerra, aceitou ser aprendiz de arqueiro. A partir daí, a história segue uma linha contínua, que é a jornada de Will para se tornar um arqueiro. Então, o Will lida com vários desafios. Ele tem que aprender a montar no cavalo, e o cavalo puxão
É um cavalo bem excêntrico. Ele tem que aprender a mexer com arco e flecha, ele tem que aprender a mexer com facas, lançar facas, tem que aprender a se camuflar. O mentor dele, o Halt, é uma personagem muito cativante, um homem baixinho, forte, meio casmurro, mas muito cativante. E esse livro é simplesmente fantástico, ideal para adolescentes, até porque o personagem principal é o adolescente. Por que eu gostei tanto desse livro? Não só porque tem uma trajetória bem definida, não tem ideologia, não tem nada, é só uma jornada do herói muito bem contado, desafios superados. O Will, que era um inimigo mortal do Horace, que era um valentão que cresceu com ele no castelo, consegue ficar amigo do Horace depois de muitas confusões. O Horace também é um personagem principal, vai para a escola de guerra e lida com muitos desafios. Aí você fica meio indeciso qual jornada você gosta mais, a de superação do Will ou a de superação do Horace. E basicamente é isso. Este livro, e agora eu me dirijo aos leitores de Senhor dos Anéis, de Harry Potter. Aliás, eu tenho que fazer uma resenha, vou fazer uma resenha sobre esses livros mais pra frente. Essa coleção do Rangers não tem fantasia propriamente dita, ou seja, não tem feitiço, não tem esses elementos tão característicos do Senhor dos Anéis ou do Harry Potter, mas ainda assim é uma coleção fantástica. Fantástica, tá bom? Simplesmente fenomenal. E é isso pelo vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Aqui ó, recomendação altíssima a partir da idade mais ou menos dos 10 anos. Muito obrigado por ter assistido este vídeo. Não se esqueça de apertar no botãozinho do like e subscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!